A hipertensão arterial, essa pergunta aqui ela é mais difícil, ela engloba várias coisas, ó. A hipertensão arterial é uma doença de natureza multifatorial e, na maioria dos casos, assintomática. Do ponto de vista clínico, hã, é classificada a hipertensão arterial é definida por elevação persistente da pressão arterial acima dos valores considerados normais. Isso é, pressão arterial sistólica maior que 120 milímetros de mercúrio e pressão arterial diastólica maior que 80 milímetros de mercúrio. O famoso 12 por 8, né? Sobre essa condição, analise as afirmativas abaixo e dê valores. Verdadeiro, V de verdadeiro, ou F de falso. Bom, então, primeira afirmação, ó. Vasoconstritores não são contraindicados em pacientes hipertensos controlados, desde que se respeite as doses máximas recomendadas e as técnicas anestésicas preconizadas. Ou seja, a gente falou disso lá no comecinho da nossa aula, inclusive teve alguém que perguntou e tal, a gente já discutiu isso. Portanto, os vasoconstritores, aqui ele não especifica, né, turma? Aqui ele não especifica, ele não fala adrenérgico, mas a gente subentende que é um adrenérgico. Seria legal se especificasse, mas tudo bem, a gente entende. Então, os vasoconstritores não são contraindicados, e especificamente os adrenérgicos não são contraindicados para pacientes que têm hipertensão controlada. Mas mesmo em paciente com hipertensão controlada, se a solução anestésica for, por exemplo, lidocaína 2% com epinefrina, adrenalina 1 para 100.000, no máximo 2 tubetes ali é mais seguro, né. Então essa primeira afirmação está correta. Vamos colocar um V aqui. Próxima afirmação. O controle da ansiedade é essencial para o controle de picos hipertensivos e pode ser realizado com técnicas farmacológicas, como é o caso do uso de benzodiazepínicos. Ah, muito bem. Utilizado após a realização do tratamento odontológico. Tá certo essa afirmação, não tá, professor? Não. É quase uma pegadinha aqui, ó. Porque de fato, aqui, ó, o controle da ansiedade é essencial para o controle dos picos hipertensivos, legal, bacana. Aí ele coloca, ó, como é o caso do uso dos benzodiazepínicos utilizados após a realização do tratamento odontológico. Se é o tratamento odontológico que libera adrenalina pra caramba, que vai fazer o paciente ficar nervoso, você vai dar só após? Não faz sentido, tem que ser antes. Tem que ser antes. Às vezes até um dia antes, para aquele paciente muito nervoso. Lembrem-se, vocês não vão tratar o transtorno de ansiedade que o paciente eventualmente tenha. Quem vai fazer isso é o médico. É o médico que vai passar um ansiolítico, um benzodiazepínico, um antidepressivo para esse paciente tomar ali dia a dia para controlar essa ansiedade, né. Então, está errada, é falsa, mas claro, é quase uma pegadinha essa aqui, né. Então, vamos colocar aqui F de falso. A boca seca relatada pelos pacientes hipertensos costuma ser um efeito adverso nas terapias antihipertensivas que contêm diuréticos. A gente não falou disso, mas é real. Muitos antihipertensivos, não só diuréticos, tá? Mas alguns inibidores da ECA têm como reação adversa a xerostomia, a boca seca, a sensação de boca seca, né? E isso, obviamente, a gente sabe que é ruim. Então é verdadeiro, é verdadeiro. Vou colocar um Vzinho aqui. Próxima. Procedimentos eletivos devem ser realizados mesmo em pacientes com valores pressóricos maiores de 210 por 120. Ou seja, tá falando aqui que procedimento que você marcou vão ser realizados mesmo quando o paciente toca a pressão arterial 21 por 12. Óbvio que não. Não pode, tá muito errado, né. Então, eu vou colocar uma falso aqui, bem um falso com gosto, um falso aqui, ó, grande, falso grande. Ficou até bagunçado ali, ou seja, vamos confirmar o gabarito, ó. Primeira verdadeira, segundo falso, terceiro verdadeira e a última um falso gigantesco, né, um falso falso.
Muito bem. Última questão. Assinale a alternativa que indica, deixa eu só limpar aqui, tirar esse monte falso aqui. Assinale a alternativa que indica o princípio que o clínico deve considerar para determinar apropriadamente a dosagem de uma droga para controle da dor orofacial. Então, ó, vamos ler de novo essa questão, ó. Assinale a alternativa que indica o princípio que o clínico deve considerar para determinar apropriadamente a dosagem, ele está sendo bem específico, dosagem de uma droga para controle da dor orofacial. Alvo celular? O alvo, claro que é sempre importante, né? Contraindicações? Contraindicações, se o paciente apresentar, é sempre importante saber as contraindicações que essa droga tem e saber se o paciente se encontra em alguma contraindicação. Claro que é sempre importante. A probabilidade da droga de causar dependência química, isso também é um fator importante, mas não é exatamente relacionado à dosagem, ao intervalo entre as doses. Isso aqui é o que a gente chama de meia-vida de eliminação, também chamado de tempo de meia-vida de um fármaco. Ai, professor, mas não lembro o que é isso não. Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Ó, esse gráfico que mostra o que é o tempo de meia-vida, ó. Ó, me acompanhe para a gente fechar. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a concentração máxima de droga no sangue ao longo do tempo, tá? Então, quanto mais alto, mais droga tem no sangue. Quanto mais baixo, menos droga tem ao longo do tempo em horas. E essa linha azul, ó, é a concentração da droga no sangue. Então, a concentração vai subindo, 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 vai subindo. Atingiu a concentração máxima. A gente chama de Cmax. Concentração máxima. C de concentração, a concentração máxima. E aqui, a gente tem o Tmax. O que é esse T? É o tempo que demorou para atingir a concentração máxima. Mas isso aqui nem é importante para o conceito de tempo de meia-vida. O importante vem agora. Aí a pergunta é, beleza, atingiu a concentração máxima. A pergunta é, quanto tempo que leva, quanto tempo demora para essa concentração máxima decair pela metade? Quanto tempo que leva para essa concentração máxima decair pela metade? 1 hora? 2 horas? 5 horas? Esse tempo que leva para a concentração da droga após atingir o pico decair pela metade é o tempo de meia-vida de um fármaco. Olha a definição completa, ó. Tempo gasto para que a concentração plasmática original de uma droga no organismo se reduza à metade após a sua administração. E por que é importante o tempo de meia-vida? Porque a gente vai saber quanto tempo que a droga fica no corpo. E se a gente sabe quanto tempo que a droga fica no corpo, a gente consegue calcular quanto de droga precisa, é o intervalo de administração. Inclusive, claro que aqui não é o meu objetivo com vocês, mas só uma curiosidade. Na pós-graduação em farmacologia, a gente explica como calcular o tempo de meia-vida. E baseado no tempo de meia-vida, a gente aprende, a gente ensina como que calcula o intervalo entre as doses. É claro que isso é matemática pura, não é essa ideia aqui com vocês hoje, mas só para vocês curiosidade, né. Ou seja, o tempo de meia-vida é o principal fator entre essas opções que vai determinar a dosagem de uma droga, também chamada de meia-vida de eliminação. A cárie dental é uma doença crônica e multifatorial que pode afetar o esmalte, a dentina e o cemento radicular. Acerca deste tema, é correto afirmar. Na verdade, né, gente, ela nem atinge o cemento, ela atinge a dentina, porque o cemento, quando ele é exposto, você tem a exposição de raiz, ele sai com a própria escovação, né? E aí a cárie começa ali na dentina, né? Eles falam no cemento radicular porque está falando em
exposição, mas o cemento a gente sabe que ele é eliminado com a própria escovação e a dentina já fica ali exposta, né? Então vamos lá, ele quer saber o que é correto afirmar sobre a cárie. As lesões de cárie radiculares são encontradas somente dentro de bolsas periodontais profundas, já que o pH dessa região é extremamente ácido. Imagina, não precisa ter bolsa periodontal para ter cárie radicular, basta ter exposição radicular. Então, essa já é errada. As lesões cariosas ativas em esmalte sempre requerem tratamento restaurador. Não, é remineralizador. E esse é um assunto que eu gosto e essa banca gosta também. A única coisa que eu fico feliz com ela, porque ela insiste que lesões em esmalte não devem ser restauradas e sim remineralizadas. E é verdade, eles insistem nisso porque é uma realidade ainda, infelizmente, tem muito profissional que acaba desgastando esmalte para restaurar. Apesar de não dever, né, ainda tem gente que faz isso. Alternativa C. A cárie secundária, na verdade, é uma cárie primária localizada na margem de uma restauração. Isso aí é meio estranhinha também, o jeito de escrever, porque hoje a gente sabe que cárie é cárie, né? Não é que é secundária, primária. Então, na verdade, a cárie secundária, quando você tem uma cárie, né, na margem de uma restauração, na verdade, não é porque voltou a cárie, na verdade, é uma cárie que se iniciou naquele bordo, naquela interface dente-restauração. A partir do momento que você tem interface dente-restauração, eu brinco que é como se fosse um rejunte, né? Ali acumula biofilme e no esmalte, né, na superfície dentária, pode ter cárie. Então, é uma cárie que se inicia. Então, a cárie secundária, na verdade, é uma cárie primária, né? Cárie secundária não existe, né? Reativou, o dentista deixou cárie. Na verdade, se você fizer um bom selamento, você só vai ter cárie se tiver acúmulo de biofilme ali, ou um mau selamento, e aí você continua tendo cárie na superfície dentária, que é uma cárie que se inicia, então é uma cárie primária. Então, essa alternativa é a alternativa correta, apesar de ter que pensar um pouquinho para poder responder. E a alternativa D diz que a pigmentação ao redor de uma restauração de amálgama é um critério clínico extremamente confiável na detecção de cárie ativa. Imagina, né? Pigmentação ao redor de uma restauração de amálgama, às vezes acontece pelo próprio pigmento do amálgama, que vai tingir no esmalte. E critério de cor já faz tempo que não é critério para remoção de cárie, né? Então, essa também está errada. A correta é a alternativa C. Considere a seguinte situação: paciente de 4 anos de idade, com os dentes 54, 64, 75 e 85, apresentando lesão cariosa ativa, sem alteração pulpária ou exame radiográfico. A terapia restauradora será realizada com cimento de ionômero de vidro, o que requer, então, ionômero de vidro, né? Ele está falando que vai restaurar com ionômero de vidro, que pode ser ou um ART ou também uma adequação do meio bucal, né? Hoje a gente utiliza o ART porque fica até definitivo. O que você tem que fazer quando você usa ionômero de vidro? O ionômero de vidro é um material que libera flúor, ele tem adesividade, ele é biocompatível, né? E quando você usa, eu vou falar daqui a pouco novamente, a gente precisa proteger ele com verniz, porque senão ele sofre cinérese e embibição, né? Porque ele é hidrofóbico. Então, ele requer proteção superficial da restauração para evitar cinérese? Sim, correto. Utilização prévia de sistema adesivo autocondicionante? Não, a gente não precisa de sistema adesivo autocondicionante. Você pode remover o smear layer com o próprio líquido do ionômero de vidro e depois já coloca ele na cavidade. Confecção de preparo cavitário retentivo? Não precisa de retenção nem de preparo cavitário para o uso de ionômero de vidro, tá? E manipulação prévia do material, que deverá ter um aspecto fosco no momento de sua aplicação. Não, a gente manipula ele na hora. E o aspecto fosco, ele é observado já em cavidade, que é aquele momento que você vai fazer a pressão digital. Então, quando ele perde o brilho, é aquele momento que você passa a vaselina na luva e aperta o ionômero de vidro para que ele tenha uma melhor adesividade e aderência à superfície dentária. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Aqui é uma questão que ele coloca para você pôr verdadeiro ou F. E depois ele vai colocar, né? Aqui é verdadeiro, aqui é falso e aqui é verdadeiro. E depois ele vai colocar alternativa A, VFFV, alternativa B, FFVV, entenderam? Aí vocês vão assinalar.
Eu não coloquei as alternativas, porque o que a gente precisa observar é isso. Leia atentamente o texto, né? E de acordo com a gramática, e a gente vai olhar aqui. Na expressão muito cedo se aprende, é correto dizer que há dois advérbios. Um se liga ao verbo aprender, modificando, e outro se liga ao advérbio cedo, intensificando-lhe o sentido, ok? Muito bem, está correto, verdadeiro. O advérbio dá uma circunstância, ele pode dar uma circunstância de modo, de tempo, de intensidade, de afirmação, de negação, de dúvida. Na segunda aqui, segundo parênteses, se no trecho associado à feminilidade substituíssemos a palavra feminilidade pela palavra masculinidade, esse trecho deveria ser reescrito como sem o acento grave indicador de crase, já que se trata de palavra masculina. Falso! Falso, claro, por quê? Porque a palavra masculinidade, ela não é masculina, embora fala de masculinidade. A gente fala a feminilidade e a masculinidade. Então, aqui também deveria ter o acento. E vocês vão aprender mais à frente que a crase é muito fácil de colocar com as dicas de ouro da professora Ruth, ok? O uso do acento gráfico no trecho, os homens têm dificuldade, aqui, aí tem esse acento aqui, justifica-se pela mesma razão do que o uso da palavra também, ou seja, são oxítonas terminadas em, não justifica-se pelo mesmo caso. É diferente. Aqui sim é uma oxítona terminada em, porém aqui não é porque terminou em. Aqui foi acentuado para marcar a terceira pessoa do plural do verbo ter. Então, foi acentuado para marcar a terceira pessoa do plural. Não tem nada a ver com oxítona, nada a ver, tá bom? Então, é falso. No trecho geral, isso se dá por meio da violência. A palavra destacada é um pronome demonstrativo, sim, e que tem a função anafórica, já que retoma uma ideia já anunciada no texto? Sim. Vamos lá. Existe uma expressão que a gente tem que é chamada anafórica. Uma dificuldade de escrever com essa caneta. Anafórica. E esse anafórica, se você vê o an, é algo que veio antes. Então, são termos dentro de um texto que eles são utilizados para retomar coisas que já foram ditas anteriormente. Quando eu falo isso, eu já sei que foi dito anteriormente alguma coisa em relação. Então, ele é um termo anafórico, verdadeiro. O termo catafórico, esse daqui já é um termo que ele já cata. É uma técnica mnemônica, catafórico. Ele cata. Aquilo que a gente cata é sempre o que está na frente. Eu nunca vi ninguém catar aquilo que está atrás. Quer dizer, acho que cata, não sei, mas não pega. Olha só, eu vou catar a caneta. Então, abaixo e pego o que está na frente. Eu vou catar, que é uma expressão né, estranha, mas eu vou catar o meu copo. Peguei o que está à frente. Para pegar o que está atrás, assim, é meio complicado. Então, anafórico é o anterior. E catafórico é o cata, é o que cata, é o que está na frente. Aí, vamos lá. Existem alguns pronomes que são chamados pronomes demonstrativos. Esses pronomes, vocês vão perceber que eles sempre vão indicar
algo ou alguém em uma determinada função, ou uma função de espaço, ou uma função de tempo, ou uma função que nós chamamos dentro de um texto, que é cognoscitiva. Bom, dentro de um espaço, que é chamado a função espacial, como que nós usamos os pronomes demonstrativos? Bom, tudo que estiver perto do locutor e longe do interlocutor, você vai usar este, esta, isto. Então, gente, este copo, este aqui, está perto de mim e longe de vocês. Esse copo aí, que eu sei que vocês estão com um copo aí bebendo água, esse aí é de vocês, ok? Então, toda vez que estiver perto do locutor e longe do interlocutor, você vai usar este, esta e isto. Quando você vai ter uma coisa que está longe de ambos, aquele, sabe aquele? Isso, aquele copo lá. Então, é o aqui, aí e o lá. Este aqui, esse aí e aquele lá. Está longe de ambos, ok? Muito bem. Quando você tem isso numa função que nós chamamos, essa é a espacial, uma função que nós chamamos no tempo, que é temporal, você vai ter assim, sempre que o presente, você se refere ao presente e ao futuro, aí você coloca, por exemplo, esta semana terei 4 reuniões e três cursos. Esta semana. Então, essa semana eu tive 3 cursos. Essa semana. Então, você já sabe que foi a semana passada. Por quê? Porque eu usei o essa. Isso daqui, jornalista costuma errar um pouquinho, né? Eu, às vezes, assisto a alguns jornais que eles, televisivos, que eles erram um pouquinho sobre em relação, não todos, mas alguns eles erram. Quando você fala, por exemplo, eles costumam falar, essa semana terão algumas, essa não, esta semana terão algumas manifestações. Essa teve. E naquela semana, que é uma semana mais longe, né? Aí a gente vai usar o naquela, certo? Ou naquele tempo. Que tempo? Ah, naquele é longe. Combinado? Muito bem. E aí tem a função dentro de um texto. Dentro de um texto, toda vez que você apresentar a primeira vez a coisa, você vai usar este. Então, por exemplo, este trabalho. Então, eu vou apresentar o trabalho agora. Esse eu fiz baseado nas leis e regimentos, tal. Esse, porque eu já disse do trabalho, já falei sobre ele, ok? Então, dentro de um texto, quando eu usar este, esta, então a gente já sabe que é algo que vai ser apresentado agora. Então, por exemplo, este copo é o meu preferido. Esse eu ganhei de um ex-aluno muito especial. Então, eu coloco este copo, que eu vou apresentar o copo pela primeira vez. Esse, aí ó, os 2 S's. Esse é o passado, eu já falei do copo. Então, eu vou utilizar. Aí nós temos o pronome, que é chamado demonstrativo, ele pode ser catafórico e ele pode ser anafórico. Ele pode ser anafórico quando ele vier com os S's, né? Então, esse,
essa, isso, ou esses, né? Essas, isso. Pode ser o naquele, naquela, tá bom? Naqueles, naquelas, né? E o catafórico vai ser aqueles que ele vai, na verdade, iniciar alguma coisa que vai apresentar pela primeira vez.